Então, quando eu falo de agente capaz, o que a teoria das capacidades nos fala? Nós sabemos, né, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência reformulou a teoria das capacidades e hoje nós só temos uma possibilidade para alguém ser considerado absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos. Esses, por sua vez, não podem fazer negócio jurídico em nome próprio, precisam necessariamente ser representados, o que processualmente tem uma consequência de substituição, né? Precisam ser substituídos processualmente pelos seus representantes, para que então eles eles realizem esses negócios jurídicos. Já os relativamente incapazes, e aí temos um rol maior de possibilidades, dentre eles os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os pródigos, os viciados em tóxicos ou aquele que por alguma causa permanente ou transitória tenha alguma dificuldade em manifestar ou expressar sua vontade. Esses, por sua vez, podem fazer negócios jurídicos, contudo, eles necessitam ser assistidos, eles necessitam da assistência realizada por um tutor ou curador desses. E aí, uma vez devidamente assistidos, ok, a capacidade está plenamente alcançada. Existe uma cultura, como eu gosto de falar, que vincula os idosos como se a partir de uma certa idade a capacidade cognitiva desse idoso ela fosse comprometida e aí ele se tornasse menos capaz, porque o que acontece? A partir dos 18 anos, de forma natural, acontece o alcance da capacidade civil plena, onde nós temos o exercício da capacidade de fato e da capacidade de direito, e não há limitação de idade para esse exercício. Ah, professora, mas o meu avô, ele já não está com os sentidos muito sóbrios, a gente percebe que ele não manifesta muita lucidez. Tá, mas isso aí não é pelo alcance de uma determinada idade. Pode ser por uma doença, por uma demência, por um uso indevido de medicamentos, uma dosagem desajustada, alguma coisa, mas não pela idade isoladamente, não é uma idade que tem um marco genérico, né? Lembrando que a legislação ela é genérica, ou seja, o comando que dá para um, dá para outro, dá para todos, na verdade, ela é genérica. E, por exemplo, dizer que um idoso de 70 anos não tem mais a capacidade civil plena é complicado, porque tem pessoas com menos de 70 anos que já não possuem essa capacidade de distinção, né, de cognição preservada integralmente, mas tem pessoas que com 90 anos estão no mais perfeito exercício de sua sanidade mental e sei lá, como é que eu posso classificar cientificamente na perspectiva médica, né? Não quero cometer equívocos aqui, mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Então, assim, não é nós não possuirmos um parâmetro genérico, um parâmetro que possa ser universal, de qual idade existe ou não existe um comprometimento cognitivo, tendo em vista que isso varia de pessoa para pessoa, então não existe também perda de capacidade civil plena por alcance de idade. Pode ser que algum idoso se torne relativamente incapaz? Pode, mas vai depender do caso concreto, então a legislação ela não faz essa previsão de forma taxativa a partir de tal idade, mas ela deixa essa brecha lá no artigo 4º, quando ela possibilita o reconhecimento de uma relativa incapacidade para aqueles que, por causa permanente ou transitória, não consigam expressar livremente a sua vontade, tá? Quando nós falamos de objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bom, o objeto lícito é aquele que está de acordo com o ordenamento jurídico. Possível é aquele que existe na perspectiva da possibilidade. Eu me lembro bem de um caso que eu sempre comento em sala de aula, quando a presidente Dilma, ela disse que ia estocar vento, né? Gente, isso é possível? Isso não é possível. Então não se pode fazer um negócio jurídico para comprar ou para negociar
esse projeto, nesse empreendimento da ex-presidente, porque o objeto não é possível. Então, isso traz um comprometimento para a validade desse negócio. E quando a gente fala de determinado ou determinável, é porque nós podemos negociar tanto o que existe determinadamente, quanto aquilo que a gente faz uma perspectiva, uma prospecção. Então, exemplo, quando se faz contrato de compra e venda de safra, é algo determinável, né? Porque ainda não está concretizado no hoje, mas existe uma prospecção desse negócio, uma perspectiva para que ele seja realizado. Então, existindo essa adequação, o agente com sua capacidade plena, seja por ele mesmo ou seja pela assistência nos casos dos relativamente incapazes ou representação para os casos dos absolutamente incapazes. O objeto sendo possível, lícito, determinado ou determinável, o negócio jurídico é válido. E, sendo válido, ele não pode ser considerado nulo nem anulável. E a eficácia, né? A eficácia é o terceiro e último degrau da escada pontiana, é o terceiro e último plano que nós costumamos estudar dos negócios jurídicos. A eficácia, por sua vez, ela traz os elementos chamados acidentais ou incidentais. Ela trata das consequências do negócio jurídico, então, portanto, são elementos que não são absolutamente necessários. Não existe um negócio jurídico se não tiverem esses elementos. Não são elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais? Nós já sabemos. O agente